Então vamos lá. O nosso tema aqui é alinhando interesses dos empreendedores e investidores com foco no paciente. Estamos aqui, eu, Kelly Cristina Rodrigues, que sou CEO e fundadora da Patient Centricity Consulting. A gente está com o Gustavo Canavag. Cavenaghi. Corta, começa de novo. Vai lá, Gustavo, se apresente. Eu sou gestor da Cortex Ventures, a gente é um fundo de investimento em empresas de tecnologia. Nosso foco é investir em startups que estão transformando o setor de saúde através de ativos de tecnologia, Brasil e mundo. A gente tem um fundo captado hoje e começando a construção do fundo 2. Prazer, Francis Furgen. Fui executivo de várias multinacionais e hoje empreendedor bootstrap, investindo principalmente na neurodiversidade. Bom, acho que a gente estava aqui discutindo como que a gente vai fazer esse bate-papo e aí a gente vai começar, eu e o Francis, contando um pouco aqui que nós somos fundadores, né? O que despertou aí o nosso interesse em começar um negócio no setor de saúde com foco no paciente. E aí depois o Gustavo vem aqui com do olhar dele de investidor. Mas vamos lá. Contando para vocês um pouco da Patient Centricity Consulting, que eu sou CEO e fundadora, ela foi a primeira empresa especializada em experiência do paciente no Brasil, então a gente completou agora em outubro 10 anos. Então é uma consultoria que tem aí não só consultoria, né, de prestação de serviços aí para todo o segmento de saúde. Hoje os nossos primeiros clientes em segmento são a indústria farmacêutica, mas são hospitais, clínicas, laboratórios. E a gente tem desde implantar uma gestão da experiência do paciente, que a gente sabe que aqui é uma mudança de mindset, que não é olhar só a doença, mas a pessoa que está com aquela doença. E a gente tem muitos outros serviços, como mapeamento de jornadas, como desenvolver linhas de cuidados e por aí vai. A gente tem missões internacionais, onde a gente leva gestores aí para conhecer hospitais que estão mais avançados em experiência do paciente. Temos uma comunidade de experiência do paciente, onde a gente tem profissionais aí, tipo o Netflix da área de experiência, né, onde a gente tem profissionais que acessam aí vários conteúdos gravados e depois a gente tem encontros mensais e muitas outras coisas. Mas isso é para contar, acho que a primeira coisa por que eu fundei a Patient Centricity? Eu atuo na área de saúde há uns 25 anos. Eu fui diretora de marketing de instituições aí como hospitais, centro de idosos, home care, e no meio dessa jornada, a minha mãe teve um câncer super agressivo. Minha mãe tinha 58 anos, teve um câncer que chama mesotelioma pleural, então foi um câncer que acomete a pleura, e eu, que já trabalhava na área de saúde há muito tempo, que já tinha este olhar do paciente de alguma forma, porque as áreas às quais eu era responsável, tinha serviço de atendimento ao cliente, tinha pesquisa e tudo mais, então eu achava que eu sabia o que o paciente queria, mas quando a gente passa as coisas na nossa própria pele, a gente entende que é tudo muito diferente. Foi essa o meu grande interesse, o meu grande impulsionamento para investir na área de saúde em experiência do paciente. Quando eu fiz isso no Brasil, não existia nenhuma instituição que fazia isso. Fui estudar fora, na Cleveland Clinic, em Ohio, que é um hospital que é formador de opinião e experiência do paciente. Quando eu cheguei lá, na época, tinha um monte de gente do Einstein, do Hospital Albert Einstein, que também já estava estudando o tema. Mas, enfim, era tudo muito incipiente. Mas foi o que realmente me motivou a atuar na área de saúde, na área de experiência do paciente, foi isso. Eu acho que, para mim, ficou muito claro. Minha mãe teve o diagnóstico, ela estava sozinha no quarto. Então, minha mãe, eu, que era super privilegiada, conhecia todo mundo. Minha mãe tinha aí acesso ao mercado privado, né? Nos melhores hospitais de São Paulo. E ela teve o diagnóstico, ela estava sozinha no quarto. Eu fui lá conversar com o médico, ele disse para mim, de acordo com os estudos clínicos, esse tipo de paciente morre em 8 meses. Então, a gente precisa fazer diferente. Não pode ser assim. A gente não pode cuidar só da doença, a gente tem que cuidar das pessoas. E é isso meu grande propósito. Então, foi isso que me fez investir na área de saúde. E aí, antes de ficar contando a minha história inteira, porque senão eu vou ficar aqui o tempo todo falando disso, vai lá, Francis, conta você. Como é que foi o teu gatilho para isso? Obrigado. Sou médico de formação, então, para mim, cuidar faz parte da minha essência, da escolha profissional que eu fiz. A minha medicina não é só profissão, faz parte de um propósito.
Até hoje eu estou na assistência, então trabalho no SAMU já há 18 anos, atendendo paciente todo final de semana, então essa questão assistencial para mim é muito grande. Tive uma carreira que eu passei por várias multinacionais, em carreiras executivas, e uma das minhas últimas experiências como diretor médico de uma grande operadora nacional, entendi que a questão do autismo era uma necessidade, tinha um gargalo muito grande. O que a gente vê no mercado são consultórios, antigos consultórios de profissionais excelentes, psicólogos, fonos, terapeutas ocupacionais, e que por causa da demanda e da mudança da lei, com a cobertura e a vigência atual da questão do autismo, eles acabaram expandindo seu consultório para clínicas multiespecialidades, mas não necessariamente com uma estruturação administrativa, técnica, que suporte um crescimento sustentável ao longo tempo. E ao mesmo tempo eu via muita insatisfação dos pais, né? Uma das visitas que eu fiz, um dos pais, ele sabia que eu era diretor dessa operadora de saúde, ele virou e falou assim: Francis, eu só queria ver o que acontece com meu filho dentro dessa sala. Isso me marcou muito, porque o dono estava comigo, eu virei para ele e falei: por que ele não pode ver? Ah não, nosso processo, a criança fica na recepção, a gente tem a terapia, a criança ia 3 horas, sei lá para onde, depois de 3 horas voltava e os pais não acompanhavam. Nessa jornada toda, entendi que existia uma necessidade social, uma necessidade dos pacientes e da família, e uma necessidade de negócio também para ter algo replicável, uma plataforma escalável, principalmente com qualidade voltada ao paciente. Dentro dessa jornada toda, há 1 ano e meio, eu resolvi investir realmente numa solução para o mercado, junto com alguns sócios. Eu tive 8 sócios passados. Hoje, há exatamente 1 mês, eu estou sozinho nas 2 clínicas. Eu fiz a aquisição total das duas clínicas, porque eu tenho uma ideia muito forte do que é o cuidado e como deve ser essa plataforma que a gente quer desenvolver para o futuro. Então, hoje as clínicas, resolvendo a primeira dor, que é dos pais, de saber, de acompanhar o processo terapêutico. Todas as minhas clínicas, ela tem a janela de observação na porta, ou seja, a porta tem um espelho no lateral, ele acompanha do lado de fora tudo que está acontecendo dentro da sala e ele aprende com a observação como fazer com o seu filho. Todas as salas hoje, em todas as clínicas, tem circuito fechado de câmeras de TV para LGPD, e todo o nosso processo assistencial, a gente trabalha principalmente com crianças autistas, a clínica das crianças. Então, esse último mês a gente fez a Semana do Dia das Crianças. As crianças, elas decoraram a clínica, elas definiram a programação, definiram o que elas iam comer, como que ia ser feito. Foi uma festa maravilhosa. Comemoramos o aniversário do mês, comemoramos Halloween, e a gente tem construído, né, dentro desse propósito, desse cuidado, aquilo que a gente quer entregar para a sociedade como o futuro dessas crianças. Então, hoje a gente tem uma base de profissionais muito bem estabelecida, tem um banco de talentos gigantesco, com mais de 300 profissionais querendo trabalhar com a gente. Estamos enfrentando uma fila de espera hoje de mais de 100 crianças já validada, com carteirinha validada pelo plano de saúde, autorizada, com pedido médico, pronta para entrar os profissionais. E hoje, 1 mês e 3 dias depois, estou focado 100% em botar essa operação de pé de uma forma sustentável, com qualidade, principalmente para a criança e para a família, e atendendo o meu principal cliente, que é o plano de saúde. O meu cliente da clínica eu atendo exclusivamente plano de saúde. O grande desafio, né, e a gente fala um pouquinho sobre investimento, a minha história é 100% bootstrap, ou seja, é 100% capital próprio que saiu do meu bolso. E tem saído do meu bolso para alavancar as 2 clínicas. Isso me dá uma liberdade muito grande de eu validar o modelo, testar o modelo, né, e principalmente crescer no ritmo que eu preciso. Hoje, cada centavo que sai, cada centavo que entra, eu sinto a dor no meu próprio bolso. Então, é a dor do fundador. Óbvio que a gente tem caminhos para seguir, a gente pode definir, e as brigas que eu tive com sócios, as discussões, não são brigas, são discussões. Você quer uma empresa de equity ou você quer uma empresa de resultado, de lucro hoje? Como investimento, 100% bootstrap é meu, cada centavo que sai, cada centavo que entra, dói no meu bolso. A empresa que eu quero hoje, ela tem que ser sustentável hoje e no longo prazo.
Eu posso investir numa empresa de equity, de um valuation futuro, com certeza. Mas eu acredito muito mais, é uma crença minha, né, que eu preciso ter uma empresa de resultado hoje, até para um possível investidor ver, o Francis dá resultado, ele chegou no modelo escalável, replicável, que dá retorno e que pode ser investido no futuro. Eu não vou queimar caixa, eu queimei 5 milhões de reais em um ano. Eu não vou queimar mais caixa para manter uma operação sustentável. Hoje eu tenho provas reais de um mês de operação que eu consigo sim fazer uma operação sustentável, com qualidade e voltada para a necessidade do paciente. Legal, vai lá, Gustavo. Agora você fala o que faz você, como investidor, olhar aí uma instituição para investir. Eu acho que só pegando o gancho é sobre proposta de valor. É sobre a capacidade daquela empresa, daquele empreendedor endereçar uma dor real de forma eficaz. Porque a empresa tem um monte no mercado. Quando a gente olha para uma tese, vamos pegar o exemplo aqui de autismo, por exemplo. Tem um monte de clínica, tem um monte de empreendedor, tem um monte de empreendedor de sucesso, tem muita coisa. A gente precisa escolher um para investir. E aí, olhar para o time. Quem são aqueles empreendedores? Esse time é capaz de converter uma ideia e executar? O Francis aqui deu um exemplo excelente. Uma coisa é montar uma clínica. Outra coisa é operar essa clínica. A outra coisa é dar resultado no final. E a outra coisa é crescer essa clínica. Então, nem sempre o fundador que tem uma ideia brilhante e é capaz de executar aquela ideia brilhante, ele vai ser capaz de escalar aquela ideia brilhante. Então, só no time já são 3 variáveis que a gente já está olhando. Além disso, como a gente é um fundo de capital de risco, a gente precisa investir em mercados que são muito grandes, que vão justificar o nosso custo de oportunidade de conseguir fazer um negócio muito grande. Pode ser um time muito bom, mas se o mercado não for grande o suficiente, não adianta a gente alocar o capital naquele determinado ativo, por melhor que ele seja. E para fechar, é produto, que eu acho que antes de produto vem proposta de valor. Aquele time é bom, o mercado é grande o suficiente, mas será que aquele produto é o produto que encaixou? E de fato conseguiu endereçar a dor da maneira correta? Você trouxe exemplos de como você estrutura a sua clínica, e é sobre isso. Será que qual é o grande diferencial daquele produto perante os seus concorrentes? Preço não é diferencial. Esquece. Preço sempre é atingível. Qual que é a infraestrutura por trás daquele produto que permite ele ser mais ágil, mais fácil? É entrega de valor de uma forma geral. Exatamente. Que vai fazer com que a gente acredite que aquele é o melhor cavalo e que aquele cavalo é o que vai ganhar a corrida. Então, eu acho que se eu pudesse resumir, de forma muito resumida, a gente vai olhar para time, mercado e produto. São, de forma ultra resumida, por aí. Tem diversos outros pontos, canal, que a gente também vai olhar, mas acho que os 3 principais pesam muito. Muito bom. E eu acho que a gente está no final, né? Acho que tem 10 minutos. Mas enfim, acho que uma das coisas também que são importantes da gente avaliar é que quando a gente tem uma dor, e a gente transforma essa dor para o investimento, onde a gente olha ali, é isso que eu quero fazer. Como foi o meu caso, por exemplo. Eu estava falando de uma coisa que o Brasil não estava feito a isso. Eu fiquei 2 anos pregando no deserto. Então, assim, falando de algo que o mercado não estava preparado. E as coisas foram começar a acontecer, acho que a grande virada veio quando a gente começou a educar as pessoas. Então, foi o primeiro curso de formação e experiência do paciente do Brasil. Hoje tem um monte de pós-graduação. Então, passaram mais de 20 mil profissionais aí nesses cursos e entenderam o que é a experiência do paciente. Aí veio uma alavanca grande. Então, acho que tem também uma coisa de você, quando você está falando de algo muito novo, é como você educa e como você mostra qual é a entrega de valor que está vindo. Hoje, a experiência do paciente, ela é algo que é de extrema importância para a sustentabilidade das instituições de saúde. Não é que quem não sabe o que é a experiência do paciente não entende isso, que acha que é olhar o NPS e a satisfação, mas não, é a gente entregar melhores desfechos clínicos. Você enfrentou isso também, Francis? Pô, com certeza. Você falou uma frase que é maravilhosa, a gente está pregando no deserto, né? Assim, quando alguém discute, por mais brilhante que seja a tese, por maior que seja o mercado, a gente passa aquela questão, putz, a gente tem uma carreira tão estável, por que agora eu vou empreender?
Eu acho que tem muita questão do propósito. No teu caso, o propósito foi muito grande, você tem uma história familiar muito forte. E eu tenho um propósito muito grande. O cuidado sempre esteve muito presente no meu ser, naquilo que eu sou. E esse cuidado, principalmente dentro do mundo neuroatípico, ele é fundamental. Uma das coisas que é muito interessante nessa questão do empreendedorismo é quem é o empreendedor. Acho que o Gustavo falou bem, né? Qual é a credibilidade que ele traz, qual é o track record que ele traz. E hoje eu fico muito feliz que eu tenho profissionais que mandam mensagem todo dia falando: eu quero trabalhar com você por causa do histórico que a gente tem na saúde, e pacientes que falam: eu quero ser teu cliente, e se você não me aceitar como cliente, eu vou judicializar contra você porque você não está me aceitando como cliente. Então acho que isso traz uma satisfação muito grande. Isso dá indício de que talvez nesse mundo solitário nosso, como empreendedor, pregando no deserto, a gente talvez esteja no caminho correto. Isso só o futuro vai dizer, mas eu acho que é um pouquinho sobre isso. Eu acho que assim, depois de 10 anos, eu posso dizer que a nossa virada foi: hoje a gente é uma consultoria global, então a gente atende o Brasil inteiro, a gente atende a América Latina, tem escritório no México, a gente atende alguns países da Europa, tem unidade em Portugal, então Portugal e Espanha. Então, valeu a pena ter pregado no deserto. Fácil não é? O resumo, gente, acho que é assim, né? Empreender no Brasil já é uma super arte. Não é fácil, mas acho que a gente precisa realmente ter propósito. E aí, acho que, como você falou, Gustavo, é ter o propósito, mas também entender o quanto você está endereçando a dor e qual o valor que você vai entregar para que isso seja sustentável. Eu adicionaria que empreender no Brasil é difícil, em saúde é mais difícil ainda, porque é um setor extremamente desafiador. E falando em experiência do paciente, a gente fica feliz demais quando... Óbvio que a gente olha muita métrica, é o papel do fundo, o seu chato do KPI, mas quando você vê feedback de mãe que leva seu filho na clínica e vira e fala: putz, é isso aqui, é sobre isso, é o cuidado, é nisso que a gente investe. Isso é proposta de valor. É assim que você não perde o cliente, não é o NPS. São as pessoas entendendo que aquela jornada faz muito sentido. Eu acho que eu que trabalho na área de saúde há muito tempo, eu sempre dizia que a gente deixa na saúde, deixava pelo menos a porta da frente aberta para captar um cliente, mas não faz nada para fechar a porta dos fundos. Então eu acho que tudo isso que vem acontecendo nos últimos anos, inclusive a questão dos investidores, traz também uma profissionalização diferente, onde a gente entende que se não tiver métrica, a gente não sabe para onde está indo. Então tem que ter resultado. Esse é o... E Kelly, só adicionaria, né? Hoje, com uma taxa de juros de 15,25, o principal investidor que eu tive que convencer foi a mim mesmo. Assim, se eu deixasse meu dinheiro investido, qualquer operação aí dá 1,5%, qualquer uma, CDI, CDB, não preciso arriscar muito. O primeiro que eu tive que me convencer: será que eu estou realmente convencido? É aqui que eu vou botar o meu dinheiro, meu patrimônio, né? Eu acho que mais difícil do que convencer talvez o investidor externo, eu me convencer de que o meu negócio realmente atenda a todos os requisitos que o Gustavo falou. É nesse sonho que eu estou acreditando, é nisso que eu estou aportando meu patrimônio pessoal. Eu acho que esse risco ele é muito grande, mas hoje eu não tenho dúvida de que eu investiria tudo de novo. Muito bom. É isso, né? Legal, gente. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado.